Então, eu já passo aqui para o Renato para se apresentar e as considerações dele. Inicialmente, boa tarde. Estou representando a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão da DF. Estou como adjunto, sou consultor de orçamento do Senado. Estou como adjunto na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do GDF. A nossa secretária ela foi chamada para uma reunião com o governador agora de tarde, momentos difíceis, e eu estou aqui para trabalhar um pouquinho as questões que foram colocadas como questões orientadoras e tentar falar um pouquinho sobre o que a gente está tratando como experiência acumulada no último PPA, do GDF, que eu acho que tem coisas bastante interessantes. Ele adotou um modelo misto, ele não adotou o exato isomorfismo, até porque quem trabalha com planejamento sentiu que as mudanças de modelo de PPA levaram a um problema relativamente sério, que foi previsto no momento da implantação desse plano, do último PPA federal, que foi a perda de série histórica, perda de mecanismo de avaliação, etc, etc, etc. Bom, acho que eu não estou falando novidade para ninguém. Quem trabalhou nessa avaliação, você fazer um depara nos últimos 20 anos para avaliar a evolução de uma política pública, hoje tem muita dificuldade. Tá? A gente adotou mecanismos no DF que, de certa forma, preservaram um pouco essa estrutura. Bom, as questões orientadoras, eu vou tentar passar rápido e ser objetivo. Né? Como fortalecer o papel do PPA como principal instrumento de planejamento e orientação governamental? Bom, aqui eu estou vendo uma série de colegas e mestres, eu não vou chover no molhado. O que faz uma coisa ser usada ou não ser usada? Quando ela é útil e conhecida. O que a gente tem que fazer para o PPA ser um instrumento de planejamento e orientação da ação governamental? As pessoas entenderem que ela seja útil e ela ser conhecida pela população. Parece simples, mas não é. Né? Em boa parte, para a elaboração orçamentária, o PPA é um empecilho. E para a população é uma linguagem hermética ou então um sonho de uma noite de verão. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é procurar demonstrar uma utilidade para o agente econômico e para o agente político, quer dizer, e como é que a gente demonstra a utilidade para o agente econômico e para o agente político? Em parte, parte da resposta da questão 3, que fala das potencialidades do PPA. Para que serve o PPA? Ou para que serve um planejamento de médio prazo? Bom, primeiro, o PPA é o quê? Ele tem que ter um horizonte estratégico? Tem. Ele tem que ter um aparato estratégico por cima dele. E o que é o PPA? Também não vamos nos alongar muito, que aqui somos profissionais da área. É um plano tático que tem características de plano de governo. E se for um plano de governo, que seja um plano de governo, mas que isso seja colocado de uma forma objetiva, que é ali que vai ser mensurado o atingimento ou não das principais metas de governo. É por ali que se avalia o atingimento ou não de metas de governo. E para que serve um planejamento de médio e longo prazo? Todos os colegas administradores, para que serve o administrador? Para mitigar risco. Primeira coisa,
e o técnico que está na ponta vai planejar, para fazer aquele exercício bacana, preencher aquelas planilhas imensas, fazer reuniões no sábado, sábados e domingos, ter um coffee break assim reforçado. Não, é para a gente chegar, desenvolver atividades de coordenação, mitigar riscos, identificar e mitigar risco de operação do Estado. Risco de operação do Estado? Sim, energia. Risco de operação do Estado? Sim, infraestrutura. Risco de operação do Estado? Sim, expansão da máquina pública, eficiência da máquina pública, atendimento na saúde. Isso tudo é risco. Bom, segunda questão orientadora. Como tornar mais estratégico e seletivo, evitando que se confunda com um orçamento plurianual e com papel ou como um painel de políticas públicas? É o grande dilema, né? É o grande dilema, inclusive, do orçamento, né? O nosso orçamento ele nasceu como programa e virou um orçamento tradicional por dentro, né? E o PPA nasceu como um projeto que teria vocação estratégica e a gente deu características dele muito de orçamento. Mas eu acho que a principal questão para tornar um projeto mais estratégico ou alguma coisa mais estratégica é jogar por cima. Ideias e ferramentas efetivas de planejamento estratégico, em que possa se trabalhar. Tudo bem, nós vamos avaliar e detalhar 4 anos, mas o nosso objetivo é 20 anos. Quando se procurou fazer planos setoriais na Constituição, a ideia é que esses planos setoriais orientassem o horizonte de 15, 20, 30 e 30 anos. E esses planos acabassem sendo detalhados em planos plurianuais. A ideia, o modelo constitucional levaria a isso. E nós, de uma maneira geral, criamos coisas estanques e quadradinhos. Bom, a dispersão de objetivos e metas indicadores dificulta a gestão dos programas que compõem o PPA. Existe alguma deficiência metodológica? Eu acho que sim. Eu acho que a principal deficiência metodológica passa por algumas ilusões. Primeiro, cenário bem feito. Cenário de planejamento bem feito. O primeiro grande problema para a construção de qualquer plano de médio e longo prazo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Crescimento econômico de 6%. Cenário macroeconômico gerando receitas com crescimento econômico de 5,5%, 6%, 6,5%, quando tudo no mundo sinalizava para algo inferior a 3%. Tá? Então, o que se faz com o cenário? O que se faz? O que ensinam para a gente em qualquer... bom, qualquer não, lá no terceiro ano de administração, que eu devo fazer com cenário de planejamento, terceiro, quarto ano de administração, o que ensinam para a gente que a gente tem que fazer com os cenários? Testar os cenários, né? Avaliar cenário. Se o cenário não chega à realidade, o que a gente faz? A gente muda a realidade no papel? É assim que muitas vezes a gente se comporta, mas não devia. A gente tem que reavaliar o cenário e reavaliar o planejamento pelo que a realidade está nos dizendo. Como estabelecer maior sinergia entre a estratégia de desenvolvimento anunciada no PPA e as potencialidades regionais, de modo que o planejamento contemple e sirva de referência para o planejamento estadual e municipal. Eu acho que em todos os níveis, né, a gente tem que tentar tornar o PPA crível, né?
não uma carta de boas intenções. Para a gente tornar o PPA crível, o que a gente tem que ter? Passa por cenários econômicos ajustados, que passa por capacidade de gestão bem calibrada, e aí nós chegamos em projetos que se realizem. No momento em que a gente tiver um PPA, em que a gente olhe os 20 grandes projetos e diga, desses 20 grandes projetos eu tenho certeza que 80% vão se realizar, o PPA, eu tenho certeza, principalmente por dois componentes, o componente financeiro e o componente gerencial. Se eu consigo chegar a esse ponto, ou se eu chego a essa situação, a gente passa a ter um instrumento útil. A gente ter um plano em que 40% das metas são atingidas, nas metas naquilo que importa, que ou entrega de serviço público, ou construção de equipamento público, entrega para a sociedade, isso chega a 40%, 30%, 40%, 50%, isso deixa de ser crível, né? As pessoas não acreditam no nosso planejamento. A gente entrega, o planejamento que a gente entrega, gera entregas que façam as pessoas acreditar naquilo que a gente fala? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Bom, a ideia é que o planejamento é um instrumento de realização, não um empecilho à execução. A ideia é construir esse mecanismo, né? Ou chegar a esse mecanismo. Como melhorar a articulação entre o PPA e os planos setoriais, de modo que o PPA reflita com maior clareza os conteúdos dos documentos de planejamento setorial e estes, por sua vez, possam incorporar de maneira mais efetiva as orientações estratégicas contidas no PPA. Aí eu acho que vale a gente investir bastante em cultura. Inclusive, para a gente de planejamento, o planejamento muitas vezes é algo espasmódico e esporádico. Não devia ser. Efetivamente testar cenário, efetivamente verificar que aquilo que a gente está fazendo, se aquilo que está acontecendo no terreno bate com o planejamento, nos 20, 30, 40, 50 maiores projetos de governo, eu ter uma frustração de receita, isso significa alguma coisa? Essa frustração de receita começar a se projetar para os próximos 2 anos, isso significa alguma coisa? Eu ter um problema de aprovação de projeto, eu ter um problema de transferência de recursos, isso significa alguma coisa? Se não significar, pode continuar do jeito que está. Isso pode ser feito espasmodicamente, mas normalmente isso significa. Tá? Os setores econômicos e macroeconômicos normalmente têm estruturas permanentes de planejamento. Eu acho que a gente devia se aproximar mais deles. Eu acho que a gente deveria, que é a universidade, que é setores econômicos, quem realmente trabalha com estruturas de planejamento. O próprio governo federal tem institutos de planejamento, esses institutos deveriam estar mais próximos do Ministério. O GDF tem uma empresa de planejamento, essa empresa deveria estar mais focada no planejamento de médio e longo prazo do governo. De que forma os processos de monitoramento e avaliação do PPA podem ser aperfeiçoados, visando influenciar de maneira mais efetiva a alocação de recursos e correção do rumo de implantação das políticas. A gente já falou, de certa forma, teste de cenários, mecanismos de acompanhamento. Quais mecanismos de acompanhamento? Existem vários, dependendo da complexidade, dependendo de como a máquina está estruturada, a gente pode trabalhar com sala de gestão, com mecanismos de monitoramento e acompanhamento, com mecanismos de gestão matricial, com grupos focais. Isso pode ser feito de várias formas, mas a gente tem que ter mecanismos de acompanhamento que tragam respostas de forma mais rápida e mais isenta que os benditos ciclos de avaliação do plano.
que eu concordo com o colega, quase sempre são feitos pro forma. E na verdade, pouco dizem sobre o efetivo funcionamento da máquina e a efetiva entrega de serviço para a população. Como as instâncias e práticas de participação social podem melhor incorporar aos processos de elaboração, implementação, monitoramento e avaliação do PPA. Voltando à teoria geral de administração, como é que a gente reformula e avalia o planejamento? Através de mecanismos de feedback. O que é essa bendita participação social? Como é que isso pode ser feito? E qual a importância disso? Isso é o feedback do trabalho de planejamento. Tem formas de se fazer isso com mecanismos mais rápidos? Tem. Existem mecanismos eletrônicos que podem facilitar isso? Existem. Existem algumas práticas de gabinete digital, rodas de conversa, grupos focais, a forma de procurar chegar na ponta e obter uma resposta mais qualificada e mais rápido. Mecanismos de orçamento participativo, não necessariamente ou não exclusivamente no momento da elaboração, mas muito também no momento do acompanhamento, no momento do controle, que isso foi pouco, em alguns lugares começou a se fazer o OP no ciclo de controle e no ciclo de acompanhamento, mas isso se perdeu, acabou se perdendo. E é basicamente isso. Tá? Voltando um pouco para aquilo que também foi pedido dentro do painel, o que o GDF fez de experiência interessante nesse ciclo do último PPA. Ele não abandonou a estrutura de ação e manteve uma correlação entre a estrutura anterior de planejamento com a estrutura atual de planejamento. Isso levou a gente a não perder série histórica, que é o grande problema, e série de análise, que é o grande problema hoje de boa parte de quem analisa a PPA e de quem analisar uma série histórica de uma determinada ação de governo e nos últimos 10, 15 anos ficou difícil. Muitas vezes é mais fácil a gente analisar por subfunção orçamentária do que por ação específica. E dessa forma, quer dizer, porque senão você tem que fazer um depara imenso, né? Os colegas que trabalham com isso, Ribamar lá atrás está rindo, né? Mas foi a nossa luta durante pelo menos 2 anos, conseguir fazer uma série histórica, descer, e aí você teve cada setor construir depara, e um depara sempre meio capenga, né? Muitas vezes recorrendo a ação, a subação, a PI, ao diabo que o carregue, para você poder fazer uma análise de longo prazo. Bom, basicamente é isso. Gostaria de agradecer aos colegas da mesa, agradecer à plateia, agradecer a todos os colegas que estão aqui, e desculpa por me alongar demais e por estar apoquentando vossas excelências aqui, tá bom? Obrigado, tá? Bom, obrigado, Renato. Eu vou lembrar que vai ter um bloco no qual os debatedores vão responder a perguntas da plateia. Então, eu peço que vocês utilizem o caderninho que foi entregue para encaminhar essas perguntas, né, dizendo para quem se destina a pergunta, bom, e formulando a pergunta de uma forma bem sintética. Os 2 colegas que
precederam aqui, nas suas considerações iniciais, eram 20 minutos, ao invés de 15. Então, acho que justo que o Gilson também fique com 20 minutos, depois a gente encurta, né? Os blocos serão de 5, passam a ser de 4, para a gente tentar fechar no horário, ok? Bem, me colocaram uma série de questões, que são as mesmas dos colegas. Para quem está iniciando uma ação mais efetiva na Secretaria e já pegando o PPA, tem muitas dúvidas que vocês têm, que eu ainda tenho, e esperamos nos próximos dias que a gente possa saná-las, né, porque não temos tempo para mantê-las por mais semanas, que o PPA está aí, nós precisamos dar a resposta e iniciar o debate de forma mais ativa com cada um dos ministérios. Então, mas alguns princípios ou alguns elementos centrais a gente já tem mais ou menos formulados, e já vai dar para a gente tentar colocar aqui um pouco a linha que a gente vai tentar avançar com o PPA 2016-2019. Acho que, como foi comentado aqui, o último PPA trouxe uma série de mudanças, uma parte de vocês concordando, uma parte de vocês discordando. Eu acho que ambos podem ter suas razões, tem muita coisa positiva, pode ter trazido alguma coisa negativa, mas sempre eu acho que a tentativa de mudar, principalmente a tentativa para mudar, tenha sido feita com boa intenção, e numa intenção de melhorar, eu acho que a mudança sempre é bem-vinda. Senão a gente vai ficando acostumado e travado no passado, achando que qualquer mudança vai perder a história, e muitas vezes a gente perde a história mantendo o passado. Então, ou perde o bonde da história mantendo o passado. Então, eu acho que a mudança traz esses desafios, traz esses riscos, e eu acho que o nosso desafio é aprender com eles, mas sempre pensando no melhor e para frente. Eu acho que as 3 questões iniciais colocadas para a gente, de certa forma, uma responde à outra, e já dá para fazer um bom debate, que é como estabelecer o papel do PPA como principal instrumento de planejamento e orientação da ação governamental. A segunda já é disso, como tornar o PPA mais estratégico e seletivo. Ou seja, para efetivamente fortalecer, efetivamente tornar o PPA mais estratégico e seletivo, né? Evitando, inclusive, que ele se confunda, como está colocado aqui, com orçamento plurianual, um painel geral de políticas públicas. E a terceira questão, eu vou me debater um pouco em cima das 3, que é a dispersão de objetivos, metas e indicadores dificulta a gestão dos programas que compõem o PPA. Já a própria pergunta já responde, né? Com certeza, sim. Né? Existe alguma deficiência metodológica na concepção dos processos de monitoramento e avaliação? Eu acredito que sim, mas é muito mais pela própria dificuldade que você tem no excesso de metas, e que isso vai gerar o processo de dificuldade de monitoramento. E a terceira, se o problema está em convencer os técnicos e dirigentes quanto às potencialidades do uso do PPA como efetivo instrumento de gestão. Eu acho que também. A princípio, a avaliação que a gente está fazendo é que o PPA ele tentou abarcar o mundo, tentou buscar muitas metas, tentou colocar o conjunto dos desejos do governo para os próximos 3 anos, ou para os 4 anos anteriores, e, efetivamente, com o que o Diogo coloca aqui é real. Na medida que você tem um governo de coalizão com um monte de partidos e com um monte de pessoas, muitas vezes, com pensamentos diferentes, e todos tentando fazer com que, no mínimo, a sua secretaria, o seu ministério esteja presente no PPA. Com certeza, isso influencia. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais forte for a própria SPI, mais poder ela vai ter para começar a questionar e a poder entrar um pouco mais no mérito dessas definições. Nós começamos a discutir o PPA este ano, no âmbito da SPI, invertendo um pouco a lógica. Nós começamos a discutir quais são as diretrizes do governo para os próximos 4 anos. De cara, a gente tentou pegar um pouco das discussões de programa de governo, tentamos buscar um pouco dos discursos que a presidenta tem colocado nos últimos dias, desde que assumiu, buscamos um pouco de alguns compromissos que o governo brasileiro assumiu nos últimos anos, algumas coisas que já estão em andamento e vão ter a sua efetividade, algumas políticas nos próximos anos, e tentamos colocar isso no papel.
A primeira dificuldade, a gente debateu um pouco isso ontem à noite lá na SPI, é que quando a gente tentou fazer as diretrizes, eu imaginava algo em torno de 8, 10 grandes diretrizes, para a gente ir para os ministérios discutir as diretrizes. E discutir os programas, desde que esses programas estivessem dentro dessas diretrizes. Né? De cara aqui, tinha dado mais, já tinha dado 20 e poucas. A gente cortou um pouco, tem 17. Tá? E provavelmente a gente vai ter que sentar ainda no âmbito da SPI, ainda, né? Para ver se a gente reduz essas 17 para algo em torno aí de 10, 12, de forma mais geral. Porque, efetivamente, o que o PPA virou? Coloque-se todas as ações de governo para dentro do PPA. Seja pela pressão política, seja pela, talvez, a própria dificuldade da SPI em dizer não. Ou em dizer não já no processo da elaboração dos objetivos, ou dizer não na elaboração das metas, ou dizer não no próprio processo do dimensionamento de metas. De cara, já estou dizendo aqui mais ou menos como é que a gente vai atuar. Nós vamos começar a debater pelas diretrizes e vamos tentar ser, logicamente considerando as limitações colocadas aqui, mas vamos tentar ser mais proativos na definição dos objetivos. Né? E talvez dizer não, esse não entra, ou este entra, esse tem relação com as diretrizes. Logicamente, nossas diretrizes vão ter que ser validadas pelo conjunto do governo, mas, uma vez validadas essas diretrizes, a tese é focar os objetivos muito mais, de forma muito mais concreta. E colocar como objetivos e metas, efetivamente, ações estruturais. Hoje, o PPA ele acaba permitindo a entrada tanto de ações estruturais, que efetivamente vão ajudar o país a mudar naquela área que ele se propõe, ou a transformar a área que ele se propõe, e tem uma série de ações meios. Ações que podem ser fundamentais para a ação do Ministério, mas elas não são estratégicas do âmbito do planejamento. Né? Ações que o Ministério precisa fazer para tocar o seu dia a dia, que muitas vezes coloca no PPA, porque estando no PPA acha uma expectativa que vai ter recursos. Na hora que vai discutir a meta, tem muito ministério que coloca uma meta intangível, tá? Na expectativa de que quanto maior a meta, maior é o orçamento, e que mesmo que tenha o contingenciamento, ele vai conseguir fazer o que ele ia conseguir fazer se tivesse apresentado uma meta factível. Lógico que a gente não pode propor uma meta e aceitar uma meta que não gere um desafio, mas ela tem que ser factível. E tem muitas metas no PPA, das 2.400, que não são factíveis, no prazo que está sendo colocado. E aí uma mistura que a gente começa a sentir quando vai discutir já nas diretrizes, como é que você trata o que você quer para o país, que não necessariamente você vai atingir em 10, 15, 20 anos, e muito menos em 4 anos, e do que você vai colocar em 4. Eu estava brincando agora há pouco com a Débora, antes de vir para cá, que o ideal é que o IDEB subisse 3, 4 pontos em relação ao que a gente tem hoje. Mas a gente consegue isso em 4 anos? Tá? Pode ser o desejo, mas o que a gente consegue? É alguns décimos? Então, vamos discutir quais são esses décimos. Lógico, insisto, desde que seja desafiador. Então, de cara, o que está colocado aqui, efetivamente, nós temos que transformar o PPA em estratégico. Se hoje o PPA representa um percentual do orçamento grande, se a gente pegar o total, a gente estava fazendo uma conta esses dias, parece que os 4 anos do último PPA dava 5 trilhões, 500, não, era 5.300, depois de uma revisão parece que subiu para 5 trilhões e 800 bilhões de reais. Ou seja, mesmo que a gente divida isso, nós temos 1,5 trilhão aí, por um pouco mais, por ano. Isso é planejamento ou isto é o que está colocado aqui por vocês? A soma de orçamentos anuais que não necessariamente estão colocados de forma a demonstrar quais são as ações estratégicas do governo. Então, nós vamos tentar, nesse PPA, estabelecer essas diretrizes, jogar essas diretrizes para o debate, tanto da sociedade quanto dos ministérios, e aí começar o debate sobre os programas. Né? E já numa expectativa de redução. Não tem como trabalhar 2.400 metas. E não precisa ir muito, insisto, se a gente olhar as 2.400 metas, nós vamos encontrar, desde uma meta estrutural, vamos encontrar uma meta de gestão, melhorar a relação da Infraero com os passageiros, ou
eu vou encontrar uma meta na agricultura de viabilizar crédito para 1 milhão de agricultores familiares, junto com uma meta de capacitar 300 agricultores em agricultura orgânica. E aí eu capacitei 100 e viabilizei 1 milhão de operações de crédito. Na hora que eu vou fazer a avaliação, eu vou dizer que atingi 50% da minha meta, porque eu dei o mesmo pé de igualdade, uma meta de capacitação para o crédito. Sendo que a capacitação poderia ser avaliada, talvez pela adimplência do crédito, e eu discutir quais são as ações, e aí não necessariamente está incluída no PPA, quais são as ações que eu posso ter, eu devo ter, para que tenha uma baixa inadimplência do crédito. Talvez mais do que dar o crédito, eu tenho que ver como é que está sendo o pagamento. Isso pode me dizer se as pessoas estão ou não melhorando as suas condições. Então, entrar um pouco mais na essência e no debate com os ministérios de quais metas devem entrar e quais essas metas, qual o tamanho do dimensionamento, este vai ser um papel que a SPI efetivamente vai se propor a fazer. Ou seja, nós vamos ser mais proativos nesse debate. Né? Não vai ser fácil, vai ter seus embates, né? Mas a expectativa é que a gente tenha uma redução tanto dos nossos objetivos, número de objetivos, iniciativas e principalmente de metas. Se a gente não fizer isso, a gente não vai transformar o PPA num instrumento estratégico. E mais, né, nós precisamos efetivamente buscar no PPA o que o governo está se colocando como prioridade para os próximos anos. Porque aí sim ele vai representar as ações. Insisto, tem compromissos já feitos que independem deste governo, tem compromissos que este governo está fazendo, e nós temos que ter a capacidade de como mudar. Eu acho que é Pedro, né? Renato, desculpe. Que o Renato colocou, que eu acho que é fundamental, que é a capacidade de reavaliação. Né? Um planejamento, na maior parte das ações, tem 4 coisas que influenciam, e não dá para negar. O orçamento, ele reforçou muito bem. As pessoas, que muitas vezes a mudança de pessoas numa determinada área muda a forma de tentar buscar até o mesmo objetivo. Você tem mudanças que muitas vezes são climáticas, e que em várias áreas muda completamente a ação, não é só na área da agricultura, até em outras áreas. Né? E qual que é a outra que eu coloquei aqui? E eventos extraordinários, que às vezes acontece uma catástrofe aqui ou alguma coisa ali que muda completamente, ou uma mudança de visão da sociedade. Né? Tá aí o que aconteceu na Copa, ou na Copa das Confederações, que fez com que o governo mudasse, não só o federal, vários governos estaduais, uma série de ações, numa discussão que aconteceu num determinado momento que não estava previsto. Não era uma discussão orçamentária, não era uma discussão climática, e não era uma alteração de pessoas no âmbito do governo, mas mexeu com todo o governo. Não necessariamente as mudanças ocorreram. Então, nós precisamos estar muito mais em condições de fazer essa mudança. Como que a gente vai estar em condições de fazer a mudança? É ficar no âmbito mais estratégico e permitir que o Ministério, ou que a estatal, ou que a empresa, seja lá quem for que vá executar o orçamento, tenha mais liberdade em discutir quais são as ações que ele vai adotar para cumprir aquela meta. E nós temos que focar muito mais na meta. Se a minha meta é melhorar o IDEB, é reduzir a mortalidade infantil, é aumentar o acesso o nível médio da educação, eu tenho que ter um conjunto de metas, lógico que eu possa tentar ir medindo metas, digamos, secundárias, que eu possa medir a meta principal, mas eu tenho que ter condições de ir aferindo e até, se for o caso, de fazer alterações das ações, desde que eu tenha como foco o meu objetivo central. Então, buscando o diálogo com essas 3 questões, sim, para transformar ele como um instrumento de planejamento, tem que ser mais seletivo, tem que ser mais estratégico, vai comprar briga. Né? Agora, se todo mundo faz a crítica, e a gente está ouvindo a crítica agora, quando você vai discutir a variação do PPA que nós estamos encerrando, já há uma variação dos ministérios que tem muita coisa ali que não dá para chegar na iniciativa, não dá para chegar na meta, que é muito melhor fazer a variação pelo objetivo. Então, se efetivamente, na hora que eu vou avaliar, eu quero avaliar se o meu objetivo foi alcançado, por que no PPA a gente tem que entrar no nível de detalhamento? Insisto, é fundamental que o Ministério, na hora que ele vai desenvolver a sua ação, ele coloque a ação, até faça algum vínculo no âmbito do PPA. Agora, nós, no âmbito de monitoramento, de acompanhamento do PPA, podemos ficar no nível um pouco mais
um pouco mais elevado. Até porque, insisto, quando a gente vai fazer a prestação de conta, quando a gente vai fazer a avaliação, é isto que é demandado. Alcançamos ou não alcançamos o nosso objetivo? E se não alcançamos, quais foram as medidas, e isso tem que estar na avaliação, quais foram as medidas que nós adotamos, que deram certo e quais não deram, que deram errado. Mas o meu foco é o objetivo. E muitas vezes a gente se perde tentando justificar uma meta não atingida, e muitas vezes, mesmo que aquela meta fosse atingida em 100%, o objetivo não teria sido alcançado. E aí eu fico perdendo tempo e debatendo essa meta, e não chego na essência de dizer, não, o problema aqui não foi que a meta não foi atingida, o problema é que a meta foi equivocada. E que eu deveria buscar um outro instrumento, uma outra ação para chegar no mesmo objetivo. Dá tempo de recuperar? Como que eu vou fazer isso? Em que momento? Como é que a gente vai, ao mesmo tempo de fazer isto, sempre tendo o foco no nosso objetivo final? E acho que, quando eu digo que a gente tem que buscar o que está sendo... que já está, muitas coisas que já estão, por exemplo, no PAC, outras ações que já estão colocadas como prioridade de governo, que eu acho que já estão mais ou menos listadas, a gente quer colocar isto nas diretrizes, também a gente tem que ter a capacidade de avaliar que, em determinado ano, pode ter ações que são novas, que, por uma decisão de governo, precisam ser incorporadas. Agora, a gente precisa dar para aquela decisão um caráter organizado, dar uma perspectiva de prazo, dar uma perspectiva de condições de avaliar o seu resultado. Seguindo aqui, as discussões, basicamente, da 4 a 5, é focada muito tanto na discussão regional quanto na articulação com os planos setoriais. Eu acho que, quanto mais estratégico for o PPA, mais geral ele for, mais a gente vai conseguir dialogar, que é a grande dificuldade, porque eu acho que cada um pensa de um jeito, faz a coisa muito com o dinheiro que tem ou a expectativa de dinheiro que tem no caixa, e raramente você consegue pegar um Estado que faz uma avaliação. Vem cá, o governo federal colocou no PPA que a estratégia para a área de logística aqui no Estado é esta, com esta ferrovia, com esta ferrovia, ou essa integração hidrovia com ferrovia, o que eu, Estado, vou fazer para que eu possa ter uma relação direta com esses investimentos, já que quem vai usufruir essas ações é as pessoas ou o próprio setor produtivo do Estado. Da mesma forma, na área de educação e saúde. O Estado, muitas vezes, o governo federal estabelece uma meta em termos buscando um indicador de saúde ou de educação, não dialoga com os estados, e os estados também não fazem o diálogo com o governo federal. Muitas vezes, as metas são completamente diferenciadas, e mesmo que um atinja o que está se propondo, não casa as ações, ou cada um chuta para um lado completamente diferente, e às vezes um atrapalhando as ações do outro, dificultando que ambos alcancem o seu objetivo. Eu acho que aqui não é uma coisa simples. Acho que a distância que nós temos, e o Diogo falou muito bem em relação à distância e a dificuldade em relação ao planejamento, o nosso desafio é como se aproximar. Eu acho que, para isso, não tem resposta mágica. Muitas vezes, você ter proximidade com o governo estadual facilita. Às vezes, tendo a proximidade, dificulta, o que parece mais absurdo, mas, às vezes, pela facilidade, as pessoas se dão tão bem que não conseguem como sentar e chegar a um acordo. Às vezes, a divergência é mais fácil de você chegar a um ponto em comum do que, muitas vezes, quando há muita convergência, porque aí cada um quer colocar o seu ponto de vista e você não consegue ter um caminho único. Então, depende muito de cada situação. A questão dos planos setoriais, acho que a grande dificuldade é que, quando você faz um plano de governo e faz um PPA, você ainda, ou melhor, quando você faz um PPA, você ainda está olhando muito o discurso, o programa de campanha, o que se comprometeu no processo da eleição do ano anterior. Quando você vai discutir os planos setoriais, em geral, eles estão sendo montados no segundo ano, ou até a segunda, às vezes até o terceiro ano que esse governo, ou que qualquer governo tenha assumido. E aí, em geral, você não consegue fazer o casamento. Acho que a dificuldade está um pouco... não é só o casamento da ação, é o casamento temporal. E aí, quando você propõe uma questão setorial que não casa com o PPA, como é que você faz isso? Quando você tem um plano muito detalhado, um PPA muito detalhado, é até difícil que o setorial consiga se encaixar nele.
Então, o desafio, novamente, é você trabalhar coisas mais gerais. E aí vai ter um debate, que não vai ser um debate fácil, porque a discussão não é só se entra esta meta ou não, ou se alguma secretaria do governo vai ficar fora do PPA, o que pode ser uma coisa altamente normal, na medida que muitas secretarias podem ser meios, e não fim. Mas a discussão vai ser, muitas vezes, de como o Ministério, ou a secretaria, ou às vezes até a sociedade, se vê no plano. Acho que esse é um debate importante também. Ou seja, como é que a gente consegue manter uma ação ou uma meta, que esta meta seja uma meta estratégica, que seja estruturadora, que ela possa ser medida, que ela tenha elementos de medição, mas que ela não seja num nível tal que eu consiga ter, ao mesmo tempo, o dado geral e tenha o dado da especificidade, sem necessariamente a especificidade estar dentro da meta. Mas eu ter como mensurar. Quando eu trabalho com crédito, é um exemplo, tem várias ações, se a gente pegar o PPA, a gente vai achar muitas ações de crédito, do urbano ao rural, e aí você vai pegar o crédito rural, e aí no crédito rural vai ter o crédito para a mulher, vai ter o crédito para a comunidade quilombola, vai ter o crédito para a comunidade indígena, vai ter o crédito para a juventude, vai ter o crédito... E aí, quando você vai prestar conta, você acaba ficando no geral, né? A tese é, como é que eu consigo trabalhar? Não, eu vou trabalhar crédito rural, ou crédito para a agricultura familiar versus crédito empresarial. Mas como que eu consigo? Esse é o nosso desafio. Ter a informação do crédito, mas, ao mesmo tempo, ter a informação de quanto desse crédito foi para mulheres, para jovens, para comunidades quilombolas e assim por diante. Sem que cada um desses seja uma meta efetiva. Por que eu preciso disso? Eu preciso disso porque a sociedade, ou os grupos minoritários, ou os grupos organizados, querem saber como que eles estão acessando efetivamente a política. Então, o debate que nós vamos ter, e o desafio é como tentar colocar isso, como ter essas informações, sem que isso seja efetivamente uma meta do PPA. Não quer dizer, aí o debate é importante, não quer dizer que o Ministério que está executando aquela política não tenha aquela meta como uma meta do Ministério. Uma meta acordada com os movimentos sociais ou com a categoria, para que aquela meta seja atendida e para que o Ministério, no conjunto das suas ações, execute tudo que for possível para alcançar aquela meta. Mas no PPA, enquanto uma estratégia de governo maior, eu foco num ponto mais central, insistindo, tendo as informações. Tá? E fazer com que o Ministério entenda que o que ele está fazendo ele está buscando atender a meta do PPA, mas, ao mesmo tempo, ele tem que atender um compromisso que foi firmado com a sociedade. E esses compromissos são fundamentais. Tem ministérios que já têm essa prática muito mais desenvolvida, tem ministérios que não têm. Né? Esses acordos podem ser com a sociedade, pode até ser com diferentes entidades empresariais, dependendo do Ministério da ação, mas elas têm que ser transparentes e não necessariamente, insisto, estarem no PPA. E, efetivamente, de que forma os processos de monitoramento e avaliação do PPA podem ser aperfeiçoados, visando influenciar de maneira mais efetiva a alocação de recursos e a correção de rumos na implementação das políticas públicas? Bem, esse é um debate que a gente também está fazendo na SPI, ou vamos avançar, porque eu estou há muito pouco tempo na SPI, mas eu acho que um dos principais desafios que a gente tem para a SPI, nem todos vocês estão lá, mas nesta relação a gente quer aprofundar, é retomar, ou recuperar, ou trazer para a SPI um papel mais efetivo na avaliação de políticas. Você vai conseguir ter mais influência em novas políticas se você tiver a capacidade de avaliar as que estão em vigor. Eu acho que esse é um pouco do desafio que está colocado para nós. Ou seja, como ter uma avaliação de qualidade para intervir na intervenção de novas. E aí entra uma discussão de qual o papel de monitoramento da SPI ou do monitoramento no âmbito do PPA. Né? Nós temos que ser gestores de informações online, que qualquer ministério precise, a gente vai fornecer, ou nós temos que ter informações e ser detentores de informações consolidadas, que permitam uma avaliação que são consolidadas semestralmente ou anualmente, de tal forma que a gente tenha a capacidade de avaliação e não fique refém das variações e das demandas de conjuntura, que você quer uma informação de ontem, que a de amanhã já mudou, que a de depois da manhã já mudou, e para o discurso que você vai utilizar,
a hora que você pegou a informação era tão importante quanto vai influenciar o discurso de quem está fazendo. Eu acredito que o papel nosso, no âmbito do PPA, é diminuir um pouco aquele monitoramento quase que imediato e atuar como um monitoramento muito mais de dados mais consolidados, que nos permitam uma avaliação mais efetiva, logicamente, com perspectiva de intervir quando o processo necessitar, mas não necessariamente que a gente tenha que ficar nem buscando e nem sendo o fornecedor do governo, porque eu acho que tem no governo uma série de outros espaços que podem ter essas informações de forma muito mais dinâmica, muito mais rápida e precisa do que a gente consegue no âmbito do PPA. Quero focar mais em avaliação. Eu acho que o PPA permite isso, mas insisto, desde que a gente possa, a partir dessas avaliações, ter capacidade de intervenção, seja na alteração das políticas, seja na elaboração de novas. Né? E em relação ao último item aqui, acho que eu já encerrei os 20, né? O último item, a questão da participação social, a gente está no âmbito do planejamento que a gente está tentando fazer e devemos, nos próximos dias, apresentar aos ministérios. Nós já queremos, esta linha geral que a gente colocou aqui em perspectiva do PPA, apresentar aos ministérios, mas também apresentar aos conselhos. O PPA tem um espaço de debate, tanto com os estados, tem uma história de debate em algumas regiões, tem um debate com os municípios, tem debate com o Conselho de Conselhos. Nós queremos manter isso, mas nós queremos fazer com que esse processo se dê de forma mais efetiva, que é o quê? É já mandar, nos próximos dias, as diretrizes e a linha central, para que, quando a gente comece a sentar para discutir, a gente já tenha feedback, e não seja uma apresentação já com o retorno de imediato, que nem sempre que consegue gerar o debate necessário. Então, a nossa expectativa é que, nos próximos 15 dias, a gente tenha já mais ou menos um cronograma, e, a partir daí, a gente deslancha aí as ações com os diferentes ministérios. Logicamente que tem uma série de questões aqui que a gente ainda precisa validar, mas, pela discussão que a gente está tendo no âmbito do Ministério do Planejamento, de forma geral, essa é a linha que a gente vai adotar. Né? E, logicamente, quando eu estou falando em SPI, a tese é que a gente trabalhe muito em conjunto com a SOF. Ou seja, na hora que a gente começar a discutir e fechar esses objetivos, para que a gente já, na hora de pensar o processo da elaboração da LDO do ano que vem e da própria LOA, a gente já possa fazer uma interlocução de forma muito mais efetiva. Né? Senão, esse ano, não vamos conseguir tanta coisa esse ano pelo tempo que a gente tem, mas já criar essa relação, ou melhorar essa relação com a SOF, para que, efetivamente, a gente consiga viabilizar as questões estratégicas que o governo vai propor no PPA deste ano. Acho que, com isso, eu consigo abordar aí o conjunto de questões. Obrigado.